Essa música aqui com certeza marcou a adolescência de muita gente que viveu os anos 2000. All the Things She Said, da dupla russa T.A.T.U ou T.A.T.U, enfim, como você preferir, marcou muita geração de milhares de pessoas, de toda uma geração, mas também marcou a carreira dessas duas queridas, a Lena e a Júlia. Claro que em russo esses nomes a gente fala de outra forma, mas aqui no Brasil, ou pelo menos na minha época, falava Júlia e Lena, então é como eu vou tratá-las aqui nesse canal. Acontece que na época, ali nos anos 2000, ter duas mulheres se beijando na televisão gerava um grande bafafá. Se ainda hoje é para algumas pessoas, você só imagine nos anos 2000, que apesar de ser um ano mais avançado em relação aos anos 90, era devagar quase parando, né? E quando o clipe foi lançado mundialmente, as pessoas não sabiam que aquilo ali se tratava de uma enganação, né? Puro marketing. Claro que tinha algumas pessoas que suspeitavam, mas a grande maioria não tinha ideia que aquilo ali era tudo planejado. Que na verdade foi uma obra-prima de dois homens mais velhos que tinham em mente um projeto inspirado num filme sobre um romance lésbico colegial. Sim, eu, você, todo mundo, todos nós fomos enganados. Mas calma aí que eu já te explico tudo. Eu me chamo Nath Petit e nesse canal eu conto histórias e curiosidades sobre o universo da música. Então se você ainda não é inscrito, te faço aqui o convite para você se inscrever, pertencer a este canal. Vou deixar aqui minha arrobinha também, caso você queira me seguir pra gente ficar ainda mais conectado, ou simplesmente me mencionar, caso você esteja assistindo esse vídeo e quiser compartilhar, vou ficar muito feliz em saber quem está aí do outro lado. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar a história completa sobre a trajetória dessa dupla russa, desde o início, o auge da carreira delas, a mentira que foi contada, a queda e o que aconteceu com a Lena e com a Júlia depois desse período. Vem que eu te conto. A história começa em 1999 em Moscou, quando duas meninas adolescentes, a Lena e a Júlia, são escolhidas a dedo por dois empresários russos, o Ivan Shapovalov e o Alexander Voitinsky. Chuto que é assim que se fala sobre o nome deles. E a proposta era o quê, né, minha gente? Ganhar dinheiro, bufunfa, né? Faz-me rir, os louros, né? A ideia era criar uma dupla pop com forte apelo midiático. E esse projeto foi inspirado num filme de 1998 chamado Show Me Love, que, como eu falei antes, se trata de um romance colegial lésbico. Nascia ali o projeto T.A.T.U com essa abreviação em russo aqui, que nem me arrisco, né? Que nem me arrisco em falar. Que traduzindo para o nosso português significa algo como essa ama aquela. Então, pelo nome já estava dando a entender tudo o que eles queriam. E engraçado que naquela época, eu pelo menos acredito que a maioria das pessoas não tinham nem ideia disso, né? E nada ali era natural, gente. Foi tudo roteirizado, tudo planejado, tudo bem pensado antes de ser feito, né? E é claro que essa imagem de duas mulheres vestidas de colegial se beijando na chuva faz parte aí de um conceito fetichista, né? É claro que essa ideia ia sair da cabeça de dois homens. Tudo que a gente viu no início da carreira delas foi detalhadamente pensado. Desde o cabelo delas, a roupa que elas usavam, o toque uma da outra durante as apresentações, durante os shows, durante os clipes e por aí vai. Mas afinal de contas, como que tudo exatamente começou? O Ivan e o Alexander organizaram uma série de audições em Moscou no início de 1999. Como eu falei, eles procuravam jovens para encabeçar esse projeto deles. Cerca de 400 garotas se apresentaram, mas somente 10 foram ali para a etapa final e entre elas estavam a Lena e a Júlia. Mas a Lena e a Júlia não eram desconhecidas uma para outra, elas já se conheciam. Elas faziam parte de um grupo musical infantil chamado Neposed, que ficou bem famosinho na Rússia. O primeiro álbum da dupla foi lançado em 2001 na versão russa, e o sucesso foi tanto que elas conseguiram assinar com a gravadora Interscope Records, para então lançar o álbum na versão em inglês em 2002. O que não foi um grande problema para elas, porque tanto a Lena quanto a Julia elas já falavam inglês. Então, em 2001, tivemos All the Things She Said na versão russa, até que chegamos em 2002, quando a dupla lança All the Things She Said na versão em inglês, do jeitinho que a gente conhece, fazendo assim com que elas ganhassem esse brilho, essa notoriedade mundial. O tal clipe das duas garotas se beijando na chuva
viralizou, explodiu, passava direto na televisão, quer dizer, direto na televisão, na programação da MTV dos Estados Unidos, porque na Rússia foi banido, mas alcançou o topo das paradas em diversos países, como Reino Unido, Japão, Europa e por aí vai. Enfim, foi um grande sucesso mesmo antes do YouTube existir. A música fala sobre o amor avassalador de uma garota por outra, mas que rola aquele medo quanto à reação negativa da sociedade. Por mais que fosse tudo artificial, fosse tudo fake, pra muita gente aquele beijo ali entre duas mulheres significava de fato uma coisa muito importante, porque representava um espaço ainda que comercial onde garotas podiam falar sobre amar outras garotas. E com isso a dupla acabou se tornando um ícone para muitas pessoas da comunidade LGBTQIA+, justamente por conta dessa imagem lésbica que elas criaram. Porque assim, né, gente, apesar de muitas pessoas hoje terem essa convicção e saber de fato que era tudo uma grande mentira, que era tudo marketing, na época as pessoas não tinham esse conhecimento, né? Até porque o acesso à informação lá nos anos 2000 era completamente diferente em relação a como é hoje. Além de All the Things She Said, do primeiro álbum, ainda temos outra música que também performou muito bem. No caso, uma música que eu gostava bastante, Not Gonna Get Us. Tanto essa música quanto All the Things She Said fizeram muito sucesso e colocaram a dupla no topo da visibilidade, aparecendo em vários lugares, desde tapete vermelho, em grandes eventos, até em programas de TV. Mas como todo aquele romance lésbico que foi vendido pra gente se tratava de uma baita mentira, não dava pra elas sustentarem aquilo ali por muito tempo, né? Então logo tudo foi revelado. Em 2003 foi lançado um documentário chamado Anatomy of Tattoo, onde fala que elas realmente não são lésbicas e também fala aí sobre a vida delas, sobre a rotina, sobre o trabalho e assim por diante. Ainda em 2003 temos um outro momento muito marcante da dupla. Isso porque elas se apresentaram naquele ano no MTV Movie Awards, cantando Not Gonna Get Us. E fizeram isso enquanto tinham várias mulheres tirando a roupa. Então pensa no surto, no quanto isso não foi comentado. Lembrando que elas foram anunciadas por duas atrizes que estavam super em alta na época. A Amanda Bynes e a Hilary Duff, que também teve ali o seu momento como cantora. No finalzinho de 2003, elas encerraram o contrato com o Ivan. Lembra do maluco, do doidão lá, que fazia parte da dupla de empresários? Elas falaram que isso aconteceu porque meio que ele tava assim, nem aí, sabe, pra carreira delas. Ele tava mais focado em escândalo, em polêmica. E elas também falaram que a qualidade das músicas não tava mais aquelas coisas, sabe? Ou seja, o cara só queria saber dos bafafá e trabalhar que é bom nada. Não demorou muito tempo para que o segundo álbum fosse lançado. Portanto, em 2005 tivemos o lançamento de Dangerous and Moving. E com ele, outra música que eu tenho certeza que você conhece. All About Us. Com isso vem os louros, né, meus anjos? Em 2006, elas estavam na lista da Forbes, no top 50 das estrelas mais ricas da Rússia. Isso mesmo. Até que chegamos em 2007, quando a Júlia dá à luz ao seu primeiro filho. Sendo que anos depois, em 2014, ela entra numa polêmica falando que ela não aceitaria ter um filho gay. Acontece que ela estava participando de um programa da TV russa e durante a conversa ela disse que rejeitaria o seu filho caso ele fosse homossexual. Ela disse o seguinte: sim, eu condenaria porque um homem de verdade deve ser um homem de verdade. Deus criou o homem para procriar. É a natureza. O homem, pra mim, é o suporte, a força. Eu não aceitaria um filho gay. Por outro lado, a Lena, que parece que é a pessoa que usa a parte cinzenta do cérebro pra realmente pensar, ter bom senso e não ser uma pessoa extremamente preconceituosa e sem noção, disse o seguinte: tudo que eu posso dizer é, Deus está nos ensinando a viver com amor, a ser tolerantes e não a julgar outras pessoas. Amor é amor e é um sentimento maravilhoso. Acho que todo mundo é livre para amar quem quiser. Na época, tiveram muitas pessoas que aplaudiram a Lena por ter rebatido dessa forma, enquanto tiveram outras pessoas que acreditaram que ela fez isso porque ela também não queria ser mais uma pessoa ali cancelada no meio dessa patota toda, entendeu? Eu quero acreditar que ela realmente tem esse tipo de pensamento, no caso a Lena, não a Júlia. E tudo isso aconteceu em 2014, tá? Mas agora voltando aí mais um pouquinho pro passado, depois do segundo álbum ser lançado, aos poucos as meninas acabaram sendo assim esquecidinhas. Tanto que o terceiro álbum delas foi lançado em 2009, mas não teve tanta repercussão, não foi tão comentado como ali a primeira fase inicial delas. Até que chegamos em 2011, quando temos aí a separação oficial da dupla. E com isso, cada uma seguiu em carreira solo. Ali em 2022, elas chegaram a se reencontrar para um tributo oficial.
mas continuam vivendo suas vidas de forma separada. Com isso, tenho aqui uma pergunta para você. Você acha que elas fariam todo esse sucesso se não tivesse sido lançado aquele clipe das duas meninas vestidas de colegial se beijando na chuva e arrecadado milhões? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Bom, minha gente, Tattoo ou TATU foi uma mentira? Sim, óbvio, foi uma mentira. Mas também um reflexo de como o mercado tratava e ainda trata, na verdade, né, a representatividade como um produto. E por mais que tenha sido uma encenação, com certeza marcou a vida de muitas meninas que nunca tinham sido representadas por alguém na televisão, na música ou no universo pop. E me conta aqui nos comentários o que você achava dessa dupla, se você realmente, assim como eu, foi super enganado, enganada, se você ouvia essas músicas, se ainda ouve, né? Enfim, compartilha aí com a gente. E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixa aí o seu like pra me ajudar, se inscreve aqui no canal, tá aqui meu arrobinha caso queira me seguir e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau!